Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? 1 Samuel, capítulo 28. Você que vai encontrando, vai dando glória a Deus. Eita, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 28, o versículo é o de número 4. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim, e nem por profeta. Então Saul disse aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ela 2 homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-lhe que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele a quem eu disser. Você continua com a sua Bíblia aberta, e agora você vai só virar a página para o capítulo 30. De repente nem precisa virar a página. Do mesmo livro, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia em Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglag, e a esta ferido e queimado. Tinha levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grande. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueu a voz e choraram, até que não tiveram mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Versículo 7 até o 8. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Eita, que são 2 textos, né? Que a gente... Tu já escutou, Gleice, essa mensagem? Eu pregando? Foi não? Glórias a Deus. Nós estamos diante de 2 textos. Quero que você me dê o máximo da sua atenção. Porque nós temos aqui como figura principal 2 personagens. Quantos personagens? 2 personagens. O primeiro é Saul. O segundo é Davi. Os 2 maiores reis de Israel, ou um dos 2 principais. Não posso esquecer de Salomão, que também tem um legado. Mas Saul e Davi, o primeiro e o segundo rei de Israel, eles se apresentam em situações semelhantes.
Você percebe que o contexto é um contexto de guerra. Ler Samuel é ouvir falar de guerra, é ouvir falar de reis, é ouvir falar de tantas outras coisas, né? Dentre esse período que eles aqui tiveram. É melhor não deixar ele aqui não, porque ele vai mexer aqui, gente. Não deixa ele passar aqui não, porque se ele mexer aqui ou bater sem querer, aí não dá certo não. Cadê a mãe desse menino? Cadê? Amém? Então, nós estamos aqui diante de Davi e Saul. O nome Davi significa amado. O nome Davi significa amado. O nome Saul significa desejado. Olha só os dois reis. Davi é alguém que se apresenta porque ele foi amado por Deus. Deus o escolheu primeiro, antes dele ter sido aceito pelos homens. Saul foi escolhido pelos homens e não foi aceito por Deus. Olha a diferença. O amado e o desejado. O amado por Deus e o desejado por homens. Amor e desejo. Há uma diferença entre a aceitação de Deus e a aceitação dos homens. Porque, primeiramente, Davi foi chamado pelo próprio Deus. Deus aceita Davi e por isso o escolhe. Já Saul, ele só é escolhido pelos homens, mas no crivo de Deus, ele é rejeitado. Falar de aceitação é um negócio interessante, porque no fim todos nós queremos ser aceitos. Quem é que gosta de ser rejeitado? Quem gosta de ser colocado em escanteio? Quem gosta de ser menosprezado? Você já teve uma conversa de 3 pessoas ou 4, e aí você de repente percebe que só tem 2 conversando, e você está no canto, você já fica meio sem graça, não acontece? Então a aceitação nossa, ela é algo natural. Nós queremos ser aceitos, queremos ser bem queridos, ninguém quer ser maltratado, ninguém quer ser apontado, ninguém quer ser julgado, ninguém quer ser nada. Só que existe uma diferença entre Saul e Davi. Um homem que é escolhido por homens e um homem que é escolhido por Deus. A primeira aprovação, ela deve ser do céu. Não nos adianta nós sermos queridos por homens. Não nos adianta nós sermos bem-quistos e aceitos por homens no meio da comunidade, no meio dos amigos. E há até pessoas que se iludem quando olham nas suas redes sociais e dizem: eu tenho 2.000 seguidores. Já viu que hoje em dia é uma ilusão? Alguém olhar para a rede social e achar que tem 3.000 amigos, que no final não sobra um. Não porque sejam ruins, mas é porque tudo ali é artificial, é à distância, é fictício. Por isso, a igreja de Jesus, ela foi chamada para ter uma aceitação, e a primeira que ela precisa ter é a aceitação do céu. Se o céu aprova a minha, a sua vida, nós não precisamos mendigar a aceitação de mais ninguém. Se o céu aprova o meu e o teu caminhar, nós não precisamos mendigar. E a palavra certa é essa, viu? Mendigar. Porque chega um momento que parece que o coração do homem e do homem carnal, ele mendiga a aceitação e aprovação, ele mendiga amor quando ele não entendeu o amor celeste, quando ele não entendeu o amor do céu. Mas nós estamos aqui, irmãos, não porque fomos aceitos por homens, talvez nem fomos. Talvez na maioria de nós fomos pecadores. Eu estava até pensando, rapaz, eu penso cada coisa, eu acho que eu nem devia falar as coisas que eu penso. Mas eu vou falar, Catiane, porque tu sabe como é que eu sou.
O nome da igreja é Novo e Vivo Caminho. Bonito o nome. Mas não seria estranho se a placa ali fora fosse Encontro dos Pecadores? Não seria. Porque é isso que é verdade. A igreja, ela é o encontro dos pecadores. O encontro com quem? Com aquele que perdoa os pecadores. Eu não sei se eu coloquei na rede social ou só pensei, que eu penso tanta coisa. Eu nem sei se eu falei, mas a maior alegria do pecador é saber que ele pode ser perdoado. A maior alegria do pecador é saber que há uma oportunidade dele ser perdoado. Então, dentro da mensagem, eu vou mudar pecador para aprovação. A maior alegria daquele que busca atenção, amor, reconhecimento, é saber que ele está sendo aprovado pelo céu. O céu aprova aquele que se coloca diante dele como amado de Deus. Existe alguém aqui que é amado de Deus nessa noite? Existe alguém aqui que já recebeu um pouquinho desta água, deste amor? Se você recebeu, você tem liberdade para dar um glória com um sorriso para o céu. Porque diante de dois personagens nós temos Davi, nós temos Saul. Saul é aquele que quando recebe a notícia, no capítulo 28, que nós acabamos de ler, você percebe que ele até se prepara para a guerra. Saul, ele está armando os soldados. Vamos lá, versículo 5. Versículo 5, capítulo 28. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo. E muito se estremeceu o seu coração. Ele acampa o povo em Gilboa. Ele acampa o exército. Mas diante daquela situação e só da notícia, Saul tem medo. E eu não vou dizer que o medo é um sentimento errado, porque todos nós teremos medo de alguma coisa. Todos nós teremos medo de alguma situação. Eu pergunto para o Regis, se no dia do acidente você não teve medo. É lógico que você teve. Algumas situações a gente nunca imaginou passar, não é isso, Regis? Mas quando a gente passa, a gente vê o quanto a gente é o quê? Frágil. E o medo, ele tem um lado positivo. Ele tem uma espécie de alerta. Eu lembro que quando ele colocou a cinta, até para deitar um tinha medo. Sentar, toda aquela situação toda. Por quê? Era um medo real de alguma agravo na situação da coluna. Então o medo de Saul não é ruim, mas o texto diz que ele estremeceu o seu coração. Quando o medo vira pânico, quando o medo domina, e não tem pessoas que têm medo de escuro, elevador, quarto fechado, fantasma de madrugada às 3 da manhã que não vai no banheiro. Cada um tem o seu medo. Aqui a Bíblia diz que Saul, ele estremece o seu coração, ele fica temendo. E agora, o que eu leio no texto me dá a entender que Saul, ele fica desesperado. Neste momento, em algum lugar, tem pessoas que estão com medo e talvez estão entrando em desespero. Talvez até você, em algum momento da sua vida, já passou, ou vai passar, ou está passando. E vai passar por situações de medo e de desespero. Desespero é quando você vê que a situação fugiu totalmente do seu controle. Aí entra o modo desespero. Só que a Bíblia vai dizer, irmãos,
que Saul ele vai tomar uma atitude. A Bíblia vai dizer que Saul procura uma ajuda. Só que essa ajuda não podia ajudá-lo. Porque a Bíblia diz que agora Saul vai procurar um adivinho, uma feiticeira, Gleice, um médium. E olha como a gente corre buscando ajuda. E às vezes o desespero é tão grande que a gente não mede, não raciocina, que no final a gente está buscando no canto errado. Porque Saul, irmãos, ele está buscando ajuda no canto errado. Ele vai buscar uma feiticeira. A Bíblia diz que ele procura alguém, ele procura que os seus soldados, ele pergunta para alguém: ei, alguém tem condições de me mostrar uma mulher, alguém que seja médium? Mas por que ele busca ajuda errada? Porque ele não conseguiu ouvir a voz de Deus. Saul, vamos lá, versículo de número 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim, e nem pelo profeta. Aqui, Saul estava percebendo que o céu estava fechado para ele. As portas do palácio estavam abertas, mas o céu estava fechado para Saul. De modo que ele até busca, mas o Senhor não responde. E é complicado quando a gente já não consegue mais ouvir a voz de Deus. O desespero bate quando alguém não sabe o que fazer e a sua primeira atitude é buscar alguém que não pode ajudar. Eu vou contar uma coisa. Alguém me pediu ajuda esses dias, pedindo ajuda para uma pessoa da família, uma casa de recuperação. E aí eu disse: não, eu não vou levar porque a pessoa não quer ir, não quer, muito violenta, muito brabo. E aí eu disse: não, mas vamos resolver assim, 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 assim. E graças a Deus, ontem eu passei o dia todo, foi antes de ontem, e nós resolvemos a situação. Mas antes de resolver, eu preguei. A Catiane estava lá escutando. E eu disse: você tem que buscar a Deus. Não, mas é porque ninguém me leva. Eu disse: não. Porque você passou a vida toda indo para macumbeiro, indo para espírita, indo para rezador. Você passou a vida toda buscando mandinga, buscando coisas erradas. E agora que o negócio está afundando, a solução ainda é Deus para a sua vida. Catinha ficou bem calada na hora da conversa. Porque as pessoas buscam ajuda onde não tem ajuda. As pessoas buscam ajuda onde não tem solução. E eu fui muito claro. E se Deus permitir, amanhã eu vou lá de novo, para terminar de resolver a situação. E eu não tenho nem medo de dizer que eu vou dar mais uma mensagem bem forte. Larga a mandinga. Aí eu apontei para o quarto dela. Nenhum vai te ajudar ali, ó. Passou a vida toda atrás de espiritismo, atrás de umbanda, atrás de quimbanda, atrás de fazer trabalho. Mas, irmão, às vezes a gente corre pro erro, achando que vai ajudar e não vai. Às vezes a gente corre para aquilo que a gente acha que vai ajudar, não vai, irmão.
Não tem espírito nenhum que vai vir ajudar você, não. Só quem pode ajudar você é o Espírito Santo de Deus. João capítulo 14, a Bíblia diz que Ele é o Consolador. Ele é o outro que viria para guiar, para ensinar, para consolar, para ensinar tudo aquilo que Ele iria ouvir do Pai. Só quem pode ajudar a mim e a você. Se você está em dias de desespero, dia de medo, dias de situação difícil, eu tenho a solução. A solução é a palavra, a solução é ouvir a Deus, a solução é o Espírito Santo que quer ainda falar contigo e te ajudar. Porque quem não ouve a Deus vai ouvir engano. Quem não ouve a Deus ouvirá enganos. O que aconteceu com Saul? O engano passa a ser solução quando Deus não é mais ouvido. E se eu disser que nós que estamos aqui dentro podemos servir ao Senhor e buscá-lo, mas com todo cuidado, porque há muito engano tentando ludibriar. A profecia de Jesus é muito forte. Mateus 24 diz que nos últimos dias esse levantar falso profeta queria enganar até os escolhidos. Não é o desviado, não é o afastado, não é o caído, é o escolhido. Me explica, Samuel, depois, como é que um cara que é escolhido vai ser enganado? É porque deixou de escutar a voz. É porque ele deixou de escutar o que a gente estava vendo hoje. O bom, as minhas ovelhas ouvem a minha. Quem não ouve a Deus vai achar que o engano é a solução para a vida dele. Saul vai atrás daquilo que ele tinha reprovado. Versículo de número 3, olha aí, ó, no capítulo 28. Pega aí tua Bíblia. Pega a tua Bíblia. Versículo 3. Já Samuel era morto. E todo Israel tinha chorado. E tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado. Como é que está na tua Bíblia aí? Como é que está essa parte? Tinha o quê? Expulsado. É assim, é? Está aí? Desterrado, né? Mas tem outras que é expulsado, né? Saul já tinha expulsado os médios e os adivinhos. Olha só. Saul. Ele mesmo tinha expulsado os médios e os adivinhos, porque ele sabia que era contra a lei, o Tanar, a Torá, a lei. Ele sabia que era contra. E agora, Gleice? Aquilo que ele condenou foi aquilo que ele procurou depois. Olha só. Saul vai atrás daquilo que ele mesmo tinha reprovado. Às vezes, a gente reprova muita coisa. Mas nós temos que ter cuidado também. Para mais na frente nós não ser reprovados daquilo que nós reprovamos. Paulo, não está escrito aqui no meu esboço, mas eu vou arriscar a minha memória, que não é muito boa, mais ou menos. Meu Deus. Atos, Romanos, Coríntios capítulo 9. Coríntios capítulo 9. Vamos ver aqui o que está escrito, irmãos. Primeiro aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Eu nunca esqueci esse capítulo. O atleta cristão. Aí, pra tu, o atleta cristão. O que a Bíblia vai dizer? Escuta só. Todo atleta, versículo 25, capítulo 9, 1 Coríntios. Todo atleta em que se domina aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível.
assim eu corro também, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpe no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Em outras traduções, desaprovado. Como é que está na tua tradução? Reprovado. Vou traduzir. Paulo está dizendo que do jeito que o atleta tem que treinar, para o corpo dele estar preparado para o combate, assim ele está treinando. Aí ele vai usar até uma palavra, se domina. É difícil. O atleta se domina. Pode olhar aqui para mim, eu preciso aprender a me dominar mesmo. Eu preciso. Esse daqui sou eu. Esse alguém sou eu. Tá aqui. Esse cara sou eu. O atleta tem que se dominar para poder ele ter uma regra, né? O Neymar não tem, né? Para poder ele se preparar para a luta ou para o jogo, para o que for. E aí o atleta, ele faz tudo isso para no final ter uma coroa. Mas é uma coroa velha que vai passar. Até a Copa do Mundo, que o Pelé tinha 3, ele se foi e ficou lá o troféu. Não levou com ele para canto nenhum. Precisa ir para lá, lugar que ele foi. Então, ele fez tudo aquilo para ter uma coroa corruptível. Ouro, prata e tudo mais. Nós, porém, nós estamos fazendo, irmão, um sacrifício. É por isso que há uma recompensa para o cristão. Porque você negar a sua vida, tanta coisa. Existe o lado positivo da fé. Mas tem muita coisa que nós, como crente, irmão, tem que esmurrar o próprio corpo. Tem que engolir sapo. Tem. Então nós estamos fazendo tudo isso porque nós cremos piamente que o que está escrito é que o crente, depois da morte, vai receber a salvação através de Jesus. E lá vai ter um galardão, lá vai ter uma recompensa, lá vai ter um céu, lá vai ter uma eternidade. Então aqui nós estamos passando por cima de muita coisa, negando nossa carne, mordendo a língua quando quer falar, tentando não explodir 100% como era para explodir, tentando dominar as vontades carnais. Vamos depois falar sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. Existe um debate aí, ó. Olha o debate. Não, porque o homossexual é pecado. Pecado. A junção. Tudo bem. Mas do mesmo jeito que o homossexual é pecado, ele ter a prática homossexual, o adúltero também é. O mentiroso também é. A carne está clamando por aquilo que satisfaz ela. Então nós estamos, aí ele vai dizer, esmurrando o próprio corpo. Não é como alguém que está chutando no vento. É o nosso corpo. Só que ele diz, eu estou fazendo tudo isso, esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, eu domino. Para que quando eu pregue para os outros, depois eu não venha a ser desqualificado. Reprovado. Saul, irmão, está mordendo na própria língua. Porque Saul expulsou os cartomantes e os adivinhos tudinho no versículo 3. E no versículo 7 ele está atrás de um. Porque o desespero dele era grande. Irmão, quando o desespero é grande, quando não ouvimos a voz de Deus, a gente às vezes aceita e vai atrás daquilo que nós reprovamos um dia. Por isso, cuidado. Que a gente não reprove e no final seja reprovado. Que a gente não julgue e no final sejamos julgados. Não é o que Jesus falou, né? Ó, tu vai julgar, né? Mas julga direitinho, porque depois tu vai ser julgado também. Tu bota a trave do jeito aí certo aí, tu ajeita aí, porque tu tá olhando o cisco, mas tu tem a trave. É difícil. Saul está sendo reprovado na sua própria atitude.
Aí ele vai procurar um adivinho. E aí o que acontece? A Bíblia diz que ele sai de noite. Versículo de número 8. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e foi com ele 2 homens de noite até uma mulher, que era a mulher que ele precisava lá consultar. Saul já estava totalmente enganado, achando que aquela mulher ia ajudar ele. E quem anda no engano só anda escondido. Quem anda no engano só anda envergonhado. É o Adão que olhou para Deus e se escondeu. Mas quando Adão se esconde, Adão está escondido, está envergonhado, mas ele continua ouvindo a voz de Deus. Porque Deus chama ele, ele se escondeu, é porque ele ouviu. Então, Saul agora está todo engodado, irmão. Está todo embaraçado. E nós temos que ter cuidado, para que a nossa caminhada, com o decorrer da caminhada, a gente não se engane e seja enganado. Não se engode para depois ser engodado. Existe talvez alguém que já leu essa passagem, uma pergunta. Ou não existe? Você tem dúvidas desse texto? Quem tem, levanta a mão. Tu tem, Elizabeth, dúvida? Tu sabe o que esse texto fala depois? Vocês lembram o que acontece nesse texto? Alguém lembra desse texto? Não, de Samuel. Ele vai até o adivinho. O que acontece depois? O que é? A mulher revela o quê? O que acontece? Ela tem uma visão. E ela diz que viu quem? Samuel. Eu vou falar devagarzinho, já que talvez os irmãos não lembrem desse texto. O texto continua e diz que Saul vai até a mulher. E a mulher, ele diz assim, olha, eu quero falar com Samuel, que já tinha morrido. Aí, a Bíblia diz, eu vou ler. Cadê? Eu não ia ler não, mas eu vou ler só para os irmãos não ficarem na dúvida. Versículo 11. Então lhe disse a mulher, quem te farei subir? Respondeu ele, faz-me subir Samuel. Vendo a mulher, a Samuel gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul, por que me enganaste? Pois tu és Saul. Respondeu o rei, não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Na tua Bíblia não tem um Deus, né? Como é que está a tua tradução? Deuses, é? Tem outra tradução que fala diferente? Aí, no versículo de número 13, no finalzinho. Tem não? Deuses, é? Tem, é? Tudinho tem. Tudinho é assim, né? Rapaz, eu devia ter trazido a minha Bíblia, a Dei, que é a outra, que a tradução é diferente. Aqui, muitas pessoas usam esse texto para dizer que nós, que estamos aqui, podemos ter contato com alguém que já se foi. Muitas pessoas usam esse texto. E eu fiz questão de falar para não deixar dúvida em ninguém que está aqui. Há debates de alguém que vai dizer, não, mas ele viu Samuel. E aí, irmão, o que você acha? Ele viu Samuel de verdade? Ou não? Ele viu o Espírito de Samuel, foi? Não, mas o Espírito era de quem? Samuel era? Não? Sim? Tá na dúvida. Tá na dúvida. E tu acha o que, Elizabeth? Ele viu Samuel aqui? Não? Tem certeza? Por quê? E era quem?
Olha só o que o texto diz. Versículo de número 14. Perguntou: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião, um velho, e está envolto numa capa. Só disse isso. É um velho com a capa. Irmão, um velho com a capa. É só botar uma capa ao redor do... Entendendo Saul que era Samuel, inclinou o rosto. Entendendo. Ele supôs. É um velho com a capa. É Samuel. Sabe por que ele achou que é Samuel? Porque o desespero faz você ver o que não tem. O desespero faz você jurar e não é. O desespero te leva a atitudes erradas. O desespero te leva a entender coisas erradas. Não tem aquela mulher que está lá na churrascaria? Ela está carente. Aí o garçom chega a coração. Era carne. Aí não, vai precisar tirar ela. Ela está tão desesperada que ela entende tudo errado. O desespero faz você entender coisas erradas. O desespero te leva para o engano. O engano é fruto de alguém que não ouviu a voz de Deus. Samuel está todo escondido, todo errado. Agora Samuel é enganado pelo próprio engano do seu coração. Escute isso. Samuel é enganado pelo engano do seu coração. Na verdade, ali, não, Saul quer dizer, ali não é Saul, ali não é Samuel, ali é uma mentira. Agora, nós passamos de Saul. Nós vamos agora para quem? Para Davi. É quase a mesma cena. Só que de Davi é pior. Porque quando Saul está nesse momento, Saul só viu o exército chegando. Davi não, o exército já tinha invadido. Levou as mulheres, levou os filhos, destruiu tudo, não matou ninguém, mas levou. E agora, Davi, no capítulo 30, que nós acabamos de ler, Davi vai ficar angustiado. É o que a Bíblia vai dizer. Versículo de número 4. Então Davi e o povo se acharam com eles, erguendo a voz, choraram, até não ter mais força para chorar. Há uma angústia no coração de Davi. Davi agora chora até não ter mais força, até não ter mais lágrima, até não ter mais condição de nada. Já aconteceu isso com você? Você chorar até você não ter mais... É igual o Aleph, quando acorda de madrugada, indignado. Aí ele vai, viu? Aí ele chora. Até cansar. Quando ele acorda de madrugada, 2 vezes isso aconteceu. Davi, irmão, se angustiou. Só que a Bíblia vai dizer que agora Davi, ele vai fazer o que, irmãos? Ele vai buscar a Deus. Ele tinha a aprovação do céu. Ele tinha acesso ao céu. Davi agora vai buscar a Deus. O povo quer até apedrejar Davi, indignado com Davi. Mas a Bíblia diz que Davi vai buscar a Deus. O versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Enquanto Saul busca o engano, Davi busca a verdade. Enquanto Saul busca se esconder na calada da noite, em busca da feiticeira, Davi se veste da estola sacerdotal e se apresenta diante do Senhor. Pastor, por que essa palavra o Senhor escolheu hoje para pregar? Porque essa é a atitude que nós precisamos ter diante de Deus.
que mesmo em meio à angústia que pode vir, o medo pode vir, mas Davi é um modelo, ou melhor, um exemplo, modelo não. Davi é um exemplo de alguém que no meio da angústia, no meio do problema, no meio da situação, ele se angustia, ele chora, ele perde as forças, mas quando ele começa a buscar a Deus, o versículo vai dizer: Davi se reanimou diante do Senhor teu Deus. Ei, o Senhor, ele tem ânimo para dar para mim e para você. O Senhor tem alegria para dar para mim e para você. O Senhor tem esperança para dar para mim e para você. Não é sair feito louco, correndo, achando que vai encontrar no engano a solução, mas é de joelhos dobrados diante do Senhor e buscando a Ele a resposta. É por isso que nós nos reunimos aqui. E é por isso que nós estamos investindo em oração. Eu vou acabar a mensagem para orar, porque senão não dá tempo. Porque nós cremos que através de uma oração, um momento, eu não estou dizendo que o pastor ou o irmão que está do seu lado é super crente, super herói, não. Mas eu disse para a Natália, nós fomos na casa dela um dia antes da notícia lá, como é que ia ser. Não foi, Gatiane? Eu disse assim: Natália, Deus pode tirar a tua filha da UTI de um mês. Ela estava no outro dia, ia fazer um mês. Um mês, amanhã mesmo. Mas se Deus quiser, Deus leva ela para a cirurgia e faz. Deus faz. E você só tem que dizer amém para a vontade de Deus. Ela disse: é verdade. E lá no meio da rua, irmão, nós oramos lá na casa dela. No outro dia, a Natália manda mensagem para mim: pastor, o médico disse que a minha filha tem que ficar na UTI para fazer a cirurgia. Eu disse: amém, Natália, Deus está no controle. No outro dia ela manda uma mensagem: pastor, aconteceu um negócio muito incrível. Ela entrou na vaga, e a vaga do SUS, que a gente sabe que é uma maravilha, né? Que demoraria com certeza muito tempo. Em 2 dias ela conseguiu a vaga da cirurgia. Alguém até me perguntou aqui, eu acho que foi a Suiane que me perguntou. Foi tu que perguntou? Como é que ela estava? Foi tu? E eu disse que não sabia porque ainda estava muito recente, eu não mandei mensagem. Mas amanhã logo eu vou mandar uma mensagem para ela para ver como é que tá, irmã. A menina já entrou na vaga, Deus quiser, já vai fazer a cirurgia o quanto antes. E ela disse: eu estou buscando, eu estou orando de manhã, tarde e noite, eu estou tentando, eu estou buscando o Senhor. E essa é a atitude daqueles que são amados por Deus e aprovados pelo céu. Saul está desesperado, morrendo de medo. Davi está angustiado, mas ele está se apresentando diante do Senhor. Ele se coloca diante de Deus e Deus dá ânimo a ele. Ei, a tua alegria, o teu ânimo, o teu vigor, a tua esperança não está na tua força, não está no teu braço, não está na tua sabedoria, não está na tua teologia, não está no teu terno, não está no teu carro, não está no teu dinheiro e nem no teu trabalho. A tua esperança, a tua força, a tua alegria está em se apresentar diante do Senhor e dizer: meu Deus, está tudo queimado, as mulheres foram embora, o inimigo levou os filhos, mas eu me apresento diante do Senhor e diante dele eu sou reanimado para continuar. Deus é Deus que reanima a nossa força. Deus é Deus que reanima a nossa alegria. É o Luiz Hermínio que diz: eu estou com muita alegria na minha felicidade. Ou seja, o Senhor é aquele que nos coloca de pé. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Davi, ele se coloca diante de Deus e ele não questiona nada. Ele só faz uma pergunta. Versículo número 8. Então consultou Davi ao Senhor e disse: perseguirei o bando, eu vou alcançar. Ele não está pedindo nada.
Deus me dá os meus inimigos da minha mão. Deus faz isso. Deus está dizendo, Senhor, e aí? Eu posso? Dá certo? Eu consigo? E a resposta de Deus é, pode ir. Porque eu vou entregar ele nas tuas mãos. É muito bom, irmão, quando a gente consegue andar no respaldo da palavra. É muito bom quando a gente anda com a certeza de que Deus já deu o aval. De que Deus já deu o decreto. De que Deus já deu sim ou não. É maravilhoso quando a gente pede a orientação de Deus. Porque quem pede a orientação de Deus é alguém que confia no próprio Deus. Saul confiava na feiticeira. Olha. Saul foi confiar na cartomante. Saul foi confiar no engano. Uma vez eu escutei uma frase, alguém dizia assim: buscar a Deus é perca de tempo. O negócio está tudo ruim. Buscar a Deus é perca de tempo. Cadê? Mas depois eu ouvi uma resposta muito forte. Perder tempo é quem acha que não vale a pena buscar ao Senhor. Perder tempo é quem não sabe o valor de 10, 5 minutos de um momento de oração, de busca, de joelho no chão. Porque nós ainda caminhamos, irmãos, e nós não caminhamos pelas nossas vistas, caminhamos pela nossa fé. Nós caminhamos acreditando que o Senhor é o único e poderoso. É como você olhar para essas crianças e você olhar e acreditar que daqui a 10, 15, 20 anos eles vão estar servindo ao Senhor, permanecendo na casa do Senhor, e todo esse trabalho vai ter valido a pena, porque eles serão os futuros pastores, pregadores, missionários, obreiros. Mas tudo isso você só consegue quando você busca a orientação de Deus. Eu termino com uma palavra para você. Se você puder olhar para esse irmão que está do seu lado, não faça igual o Marcos Vessia, não, balance ele não, deixa ele no canto dele. Mas só em você olhar para ele, balance não, você chegar em casa, você apanha ali. Olha, é doido, olha. Ele balançando ela assim, ó. Mas diga assim, não se desespere. Diga para esse irmão, diga, irmão, não se desespere. Busque ao Senhor. Diga com fé e com alegria, sorrindo. Se possível, pega na mão dele e agora levanta para ficar de pé. E diga, não se desespere, mas busque ao Senhor. Se anima na presença dele. Que o Senhor abençoe, Alessandro. Que tu seja bênção naquele lugar. Teus lábios preguem a palavra, vida seja alcançada. Em nome de Jesus. Deus abençoe essa família. Eu só não vou lá porque eu vou para outra igreja ali também. Mas senão eu ia também para a pregação do Alessandro. Glórias a Deus. Pode encerrar aqui, João Vitor, por favor, meu irmão. Eu quero fazer uma oração com você. Amém?